Gênesis capítulo 11, versículo 1 fala assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Retomando a sequência de mensagens, havia um só povo que estava caminhando do Oriente, se estabeleceu na terra de Sinar e eles tiveram uma grande ideia: construir uma cidade que fosse imponente e uma torre que fosse enorme para que eles fossem considerados os mais importantes da face da terra. Lembrando que eles tinham um consenso a respeito de construir essa cidade, a respeito de onde eles estavam estabelecidos e eles estavam juntos fazendo os tijolos e queimando os tijolos e preparando toda a construção. Então, o Senhor vem e desce. Versículo 7 fala assim, Gênesis 11: Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Muito bem. O Senhor nunca perde a sua soberania. Ele continua sendo soberano sobre todas as nações, o rei entre todos os povos, e o governo de todas as coisas permanece do Senhor. Nós temos o Espírito Santo que nos guia e que é Deus, e que tem movimentado a todos, seja para nós estarmos reunidos aqui agora, seja para aqueles que ouvirão a mensagem. Creio e compartilho que entendo que o Espírito Santo é aquele que, inclusive, permite o encontro e o desencontro das pessoas. Uma vez que os olhos são abertos, algumas vezes nós passamos por pessoas e não as enxergamos. Algumas vezes nós falamos e nos comunicamos e não somos ouvidos ou compreendidos. Essa é a realidade. E o papel do Espírito Santo em todo esse processo é permitir que haja uma unidade. A unidade dos homens sem o Senhor promoveu algo que trazia o ego à tona, o orgulho de eles serem conhecidos como os mais importantes. Passando um pouco mais para frente na palavra de Deus, nós vamos para Atos. E vejam que interessante, como o propósito do Senhor na figura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo é a redenção de toda a humanidade, foi por isso que Cristo veio a nós. Em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo vem, no dia de Pentecostes, todas aquelas pessoas que tinham várias línguas se compreendiam umas às outras. Amados, a palavra de Deus em Atos 2 fala assim, Atos 2, versículo 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvíamos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Amados, o que nos une como família em Cristo é o próprio Cristo. E é o Espírito Santo que, vindo a nós,
testifica no meu coração e no coração de cada um de vocês, e no coração daqueles outros que ouvirão e que terão compartilhado essa mensagem, a palavra do Senhor. E talvez atônitos e perplexos fiquem aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Mas Ele é bom e Ele continua sendo soberano acima de todas as coisas que acontecem na face dessa terra e que nós vemos com os nossos olhos